Ele tinha avisado: eu vou ressuscitar, vou morrer, serei morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. O próprio texto diz isso. E ele ainda diz para onde iria encontrar-se com eles. Mas nada disso agora estava ocupando a mente delas. Elas indo, depois de passado o sábado, isso o judeu conta o dia de nascer a pôr do sol. Então elas indo no nascer do sol a domingo de manhã até o sepulcro. E a preocupação dela estava no quê? Na pedra. Como é que nós vamos remover a pedra? Tem uma pedra imensa lá e nós queremos cuidar do corpo de Jesus. Tinham comprado as especiarias para tratar do corpo, mas havia um empecilho, uma pedra imensa que elas não poderiam retirar. E isso ocupava o coração delas, e o texto diz que elas falavam no caminho sobre isso. Como nós vamos fazer? Mas chegando lá, a pedra já havia sido removida. O Senhor Jesus não estava mais lá. Mas ainda que os anjos tivessem dito a elas que ele havia ressuscitado, que ele não estava mais ali, elas ainda assim não conseguiram crer e ficaram confusas, com medo. E ainda havia algumas pedras que precisavam ser removidas. Não era mais a pedra do sepulcro, mas eram as pedras depositadas no coração daquelas mulheres que precisavam ser removidas para que elas pudessem crer e entender tanto a morte de Jesus na cruz como a sua ressurreição. Havia um entulho de pedras, e há um entulho de pedras muitas vezes no meu e no seu coração que nos impedem de desfrutar e viver essa obra maravilhosa de Jesus Cristo. E eu queria pensar um pouquinho junto hoje com você a respeito da sua vida, da minha vida e do que nós podemos aprender com essas mulheres para que essa pedra possa ser removida do nosso coração. E a primeira pedra que a gente olha aqui é a pedra chamada incredulidade. Mas a gente logo pensa e tem uma autodefesa, diz: não, pastor, eu creio que Jesus ressuscitou. Mas a ressurreição de Jesus não é uma fé simplesmente aonde passa no meu intelecto, mas eu preciso provar o poder dessa ressurreição. É o que Paulo diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Ele não diz: quero crer na sua ressurreição, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. É o que Paulo diz, ele cria, mas ele queria conhecer o poder da ressurreição. E o que nos impede, o que impedia essas mulheres de crer era a incredulidade. Jesus havia dito, Jesus havia feito tantos milagres diante delas. Jesus havia andado sobre as águas, Jesus havia acalmado uma tempestade, Jesus havia ressuscitado Lázaro. Entre outros, havia curado doentes, enfermos, cegos, surdos, aleijados. E aí, diante disso, elas ainda estavam ali e não conseguiam crer. Não conseguiriam crer, não conseguiam desfrutar. E quando a gente tem essa pedra que nos impede de crer, nós não conseguimos viver pelo poder da ressurreição. Nós podemos crer com a nossa mente e falar com a nossa boca que cremos, mas a nossa vida não encontra o respaldo que o poder que ressuscitou o Senhor dos mortos é o mesmo que foi lançado sobre a vida daquele que crê. Será que nós cremos de fato naquilo que cantamos e anunciamos, que Jesus ressuscitou dos mortos e o mesmo Espírito que ressuscitou ele dos mortos, o mesmo poder que agiu para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos foi dado à igreja, foi dado a cada um que crê, foi dado um selo e está sobre nós o poder do Espírito Santo. E agora podemos dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas se cremos, por que então não vivemos? Porque vivemos de tropeço em tropeço, de queda em queda. Porque a incredulidade. Porque ainda não acreditamos que o Senhor pode de fato mudar as nossas vidas. De fato Ele pode nos dar santificação. De fato Ele pode mudar a realidade do nosso casamento, da nossa família, toda a realidade que nos cerca. Irmãos, eu me lembro
adolescente, entrando na juventude, e cresci, como os irmãos já sabem, pelo menos já contei algumas vezes na igreja, cresci dentro de uma igreja, fui educado dentro de uma igreja, com os princípios, os valores. Eu via cantatas de Páscoa todo ano, teatros, e eu fazia um esforço muito grande para viver por aqueles princípios, mas só eu e Deus sabiam o que se passava na minha mente, o desejo e o prazer nas coisas que geravam morte para mim mesmo, no pecado. E o pecado era oculto dentro de mim. E eu achava que isso era suficiente, desde que eu não afetasse as pessoas, ou entendia que não feria ninguém, e vivia acomodado com o pecado, cantando a obra da cruz. Até um dia que essa cruz, eu não sei explicar porquê, eu não sei dizer como, mas eu vi o meu pecado e eu entendi que Jesus de fato morreu ali, sacrificou-se no meu lugar e ressuscitou de fato. E eu ouvi algo falando comigo. E inexplicavelmente eu não posso ouvir a respeito da cruz, que dentro de mim algo se agita, e eu posso entender perfeitamente quando Jesus diz: eu atrairei todos a mim. Porque quando a cruz é anunciada, é como se dentro de mim o Espírito Santo se agitasse e gritasse: essa é a obra redentora de Cristo. E eu fecho os olhos e penso na ressurreição e vejo o meu Senhor vivo. E penso nele voltando. E então o Senhor transformou a minha vida. E o pecado que me dava prazer agora não dava mais. Ao contrário, me dava um sentimento de desprezo por mim mesmo e por aquilo que ainda tentava viver dentro de mim. Ou nós cremos nas palavras de Jesus, porque elas ouviram. Os discípulos ouviram Jesus falando: eu vou ressuscitar. Mas eles não creram. As mulheres foram lá e depois vieram a crer, contaram para os discípulos, mas eles não creram. E Jesus os censurou. A palavra do Senhor também nos diz que esse poder é o que nos santifica e o que nos faz viver assim como Cristo viveu. Mas será que nós cremos? Ou será que nós cantamos uma realidade quase que mitológica? E então, ainda que essa realidade seja uma verdade absoluta, nós cantamos um mito. Acreditamos. Assim como as crianças acreditam em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Elas acreditam, não acreditam? Elas creem, mas que realidade muda isso na vida delas? Nada. Essa fé não pode transformar a sua vida. Essa fé é uma fé religiosa que te engana tão bem, pois não te deixa desfrutar da realidade do poder que arrancou Jesus da cruz. Porque a morte, como é o nome do nosso ministério de jovens, a morte não o segurou. As trevas não seguraram, o inferno não segurou, o pecado não pôde derrotá-lo. Se não for para te servir, deixa.